esse é o primeiro episódio, estamos muito felizes hoje e vamos conversar um pouquinho sobre o caminho da santidade com o Padre Guilherme Nascimento. Muito bem. É uma alegria estar aqui, nesta hora, com vocês, para conversar um pouquinho sobre aquilo que é tão importante e tão primordial para nós, que é a vivência da nossa fé no nosso cotidiano. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a nós. Perfeito, Padre Guilherme, nós que agradecemos, né, por ser a primeira pessoa, nosso primeiro convidado, né, ficamos muito felizes pelo senhor ter aceitado o nosso convite, né, e a gente gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre o senhor, né, sobre a sua trajetória. Né. Bem, eu sou de uma família muito simples, assim, um ambiente muito rural, do município de Palhoça. Na verdade, eu nasci em Santo Amaro da Imperatriz e me criei em Palhoça, mas assim, no extremo sul de Palhoça, bem próximo a Pinheira, Guarda do Embaú. Certo, lá em cima. Tenho um irmão gêmeo, Gabriel, que é psicólogo. E a minha vivência de fé se dá de uma forma muito simples, assim. Dentro desse contexto religioso, não é que a minha família fosse muito envolvida na vida da igreja, mas, assim, meus pais de início participavam da vida da comunidade, né? Iam aos domingos, alguns domingos falhavam, outros não. Aí se envolviam nas festas da comunidade, mas nada de algo extraordinário, super comprometedor. Não era bem assim. Certo. Mas tinha aquele contexto, né? Daí eu fui crescendo, não tanto em estatura, porque como percebem, o padre é um pouco baixinho demais. Mas eu fui crescendo nesse ambiente, assim, onde a igreja e a vida cotidiana era algo muito, muito casada, mas ao mesmo tempo muito normal, sem nada de demais. E aí eu fui me envolvendo aos poucos na vida da comunidade. Tanto eu quanto meu irmão, né? Eu me recordo claramente que por muito tempo eu ia até mesmo sozinho, né? Como o ambiente onde eu cresci é um ambiente muito rural, então era um ambiente muito seguro, assim, Sim, né? sim. A gente se sentia seguro em casa. Exato. Então eu ia pra igreja, eu e meu irmão sozinhos, de bicicleta, quando o papai e a mamãe não queriam conosco. E eu fui me envolvendo ali. Aí os primeiros convites começaram a aparecer. Ah, vamos entrar pro grupo de coroinha. Aí logo depois começou a catequese. E aí eu fui me comprometendo com isso. E aí eu fui me tornando, assim, uma pessoa mais comprometida, assim, acima da média. Dentro Sim. de casa, eu era o que mais se envolvia com as coisas da igreja e tinha gosto por aquilo, né? Até Perfeito. que Isso com que idade, mais ou menos? a partir dos meus 9 anos, eu comecei, assim, a bem- querer mais, assim. Sim. Claro, Bem cedo, com né? 7, 8 anos eu já era coroinha, né? Eu já era coroinha bem... E já tá bem Ativo. Sem ativo. saber, né? Sem saber Certo. o que estava fazendo direito, mas eu já estava ali Mas já envolvido. estava mais presente, né? Sim, sim. É por isso que eu digo, ao mesmo tempo que a minha família é uma família, digamos assim, não tão comprometida, não era uma família afastada da vida da igreja, né? Certo. Pelo contrário, porque se assim fosse, eu não teria tido a oportunidade de me envolver tão cedo na vida da minha comunidade de origem, né? Perfeito. A vivência da fé já cedo. Eu acho que isso é até meio normal nas famílias mais de região do interior, assim, né? Exato, Que exato. seja dessa forma. Eles são católicos, né? Frequentantes da igreja, mas não tem aquela... Exato. Eu fui sentindo essa necessidade e fui me alegrando com esses convites, assim, fui me comprometendo e fui achando o meu lugar, né? Então, dentro da igreja foi um pouquinho de tudo. Eu fui coroinha, depois comecei a ser catequizando, depois eu me envolvi com a catequese de forma muito muito comprometida, de fato, porque daí me tornei catequista, e aí eu senti a necessidade de criar um grupo de jovens na comunidade, então comecei a envolver com os jovens também, e aí sempre fui envolvendo. Isso era adolescência, não? Isso, o grupo de jovens já era mais adolescente, assim. E o seu irmão, não? Não, meu irmão ia comigo, mas talvez não na mesma frequência, assim, não na mesma constância, Certo. mas também me acompanhava, assim, não era... São não só vivia vocês sozinho. dois. Só nós dois. Sim. E já nesse momento, né, nessa idade, o senhor já tinha percebido esse chamado ao sacerdócio ou isso ocorreu mais tarde? Então, as primeiras vezes que eu fui falando para os meus pais que eu queria ser padre, eu confesso que eu não me recordo. A minha mãe sempre disse que eu falava já desde muito cedo. Porque, de fato, a figura do padre sempre me chamou a atenção.
eu gostava de ir na missa e sentar no banco da ponta, assim. Na ponta do banco, quer dizer, né? Aham. E por onde o padre ia passar, Pertinho do pelo banco. corredor. Pra ficar pertinho. Pra ver, porque aquela figura me chamava a atenção. E depois, assim, a figura do sacerdote chamava a minha atenção também pelo zelo, pelo respeito. E até hoje é assim. Eu vejo como os meus avós, por exemplo, falavam com o padre, né? E até uma certa formalidade, assim, no sentido assim, eu me recordo da minha avó e também da minha mãe falando assim com um pouco certo temor, assim, um certo cuidado, medindo as palavras, porque de fato era alguém muito amado e muito respeitado, e a palavra do padre era uma palavra que sempre acalentava. Isso me chamava muito a atenção, assim. Sim. Então essa figura sacerdotal, essa figura do padre sempre me chamou muita atenção. E graças a Deus eu sempre tive a oportunidade de conviver com padres bem comprometidos com a evangelização, assim, e que demonstravam um zelo, um carinho, um respeito pelo povo, que não se afastavam, não eram padres bravos, né, como Certo. por diversas vezes a gente escuta, A né, gente- os padres antigamente são padres bravos, não. Fechados Isso. também. E a minha né? família não tinha contato com esses padres, pelo contrário, a minha família tinha contato com os padres que eram extremamente amáveis, claro, com as devidas distinções, né, porque são padres, Características diferentes. mas assim, eram padres próximos, e isso me chamava muito a atenção. Isso foi muito bom. Isso que o senhor falou é verdade. A gente nunca sabe muito bem como se comportar, né? Exato. Frente a um padre. A gente tem um respeito e um carinho enorme. Então, faltam palavras às vezes, né? É bem isso. E hoje, como padre, eu percebo que existe muito, assim, há uma admiração, assim, um certo respeito, um zelo pela palavra do padre, mas ao mesmo tempo uma certa distância, mas uma distância demais, assim, um pouco em demasia. Não, acho que não é bem assim, eu acho que isso eu tento, como padre, eu tento sempre romper as distâncias, ser Certo. próximo o suficiente. Nunca vamos ser iguais, no sentido, assim, de que há uma hierarquia Sim. Exato. e um estilo de vida diferente. Claro. Vocês podem olhar pelo estilo de vida de vocês, o meu, Uhum. o mesmo objetivo, que é a santidade. Depois Exato. nós vamos conversar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, não há uma distância. Nós somos diferentes, mas não distantes. Eu acho, e isso é algo que eu busco sempre deixar muito claro em mim. Eu posso... Tem se aproximado, né? A distância tem diminuído. Eu percebo isso. Até agora, por exemplo, nós aqui conversando e depois as pessoas assistindo já ajuda também nessa aproximação, né? Exato, exato. E depois há meios bem práticos de se fazer presente, né? Acho que permitir que o povo chegue perto, né? Ou seja, aonde é que a gente encontra o povo? Nós encontramos, de grosso modo, assim, nós encontramos na grande massa dentro da missa, Na missa, né? né? Então, o povo vai ao encontro do padre, ou melhor, encontra o padre na missa. Então, busco, né, chegar antes, cumprimentar o povo, ficar na porta, terminou a missa. Eu não gosto daquela coisa, terminou a missa, sair correndo. Não, já fico na porta, cumprimento. Por quê? Porque é uma maneira de romper essa distância e de dar a oportunidade Das pessoas para se ouvir aproximarem, né? o povo, para que o povo fale, para que aquele leigo que tem o nome, que é a Dona Maria, que é o seu João, que estava na tua missa, que me escutou, que ele tem o direito de dizer, ai, padre, eu gostei daquela palavra, padre, reza por mim, porque eu estou passando por isso, padre, olha, obrigado, padre, qual é o dia que eu posso te procurar para uma conversa, eu preciso de uma direção, sabe? Senão fica uma coisa muito distante. Isso acho que também dá o senso de formação de comunidade, né? Essa Exato. proximidade, essa disponibilidade do Exato, padre, né? exato, Em exato. ajudar as pessoas nesse sentido. E para as pessoas que começam a se sentir mais à vontade, o padre vai se tornando até um amigo, um conselheiro mais próximo, Exato. né? Eu sou catequista, nós somos Nós somos catequistas, e a gente já tem uma proximidade maior daí, porque pelo fato de estar sempre na igreja, de muitas vezes, inclusive os padres terem que nos tirar dúvidas, né, para os encontros, então daí vai passando um pouco esse freio que tu Exato. diz, né, que todo mundo tem, sim, um pouco por respeito mesmo, né, que é respeito a Deus. E que A é gente importante vê que tenha. isso, né? Nós respeitamos muito e realmente às vezes não sabemos como nos aproximar por respeito não só ao padre, mas por respeito a Deus. Exato. É isso Né? também. É. Isso é interessante, esse movimento é importante que tenha. Porque, de fato, na relação com o padre, não é preciso ter uma distância, não deve ter uma distância. Mas, ao mesmo tempo, um esclarecimento de que, calma aí, certas coisas combinam, que
de se tratar com o padre. Tem coisas que não. Certos convites, por exemplo. Né? Sim. Certos convites combinam, outros não, né? Exato. E tem que ter esse Certos cuidado. ambientes o padre pode entrar, desde que seja para evangelização, para o exercício de seu ministério. Perfeito. Outros tantos não combina. Exatamente. É verdade. E tem que Se ter- sentir próximo, mas ao mesmo tempo consciente disso, né? Olha, o padre Manter o pode ser meu respeito, né? Isso, É. o padre pode ser até meu amigo, mas é o tipo de amigo que em tal lugar não dá para ir, tal Tem. programação não dá para fazer. Tem certos Sim. limites, né? A serem Exato, certo limites. observados. É É importante. verdade. Uhum. Quando você percebeu a vocação e aceitou o chamado, qual foi o seu caminho de estudos? E você participa da Opus Dei? Bem, vamos por parte. Então, desde muito novo, eu já sentia o desejo de ser padre, né? E isso foi crescendo e, na verdade, crescendo de forma muito natural. Por quê? Porque como eu fui sempre me envolvendo em uma coisa em outra, e aí fui ligando... Nunca tive um tempo que eu estava fora da igreja, né? Eu sabia que a igreja era o meu lugar, e que ali haveria um lugar para mim. Só que, num determinado momento, eu senti que havia a necessidade de dar um passo a mais. No sentido, eu poderia dar mais a Deus. Certo. Eu poderia me comprometer mais com aquilo que eu acredito e com aquilo que até então eu professava e o modo como eu estava me comprometendo com a igreja me levava a dar passos maiores, assim, no sentido de que, bem, já fui catequista, mas isso ainda pode ser... Eu posso fazer mais. O senhor sentiu Eu chamado fui a coordenador oferecer, de né? grupo de jovens, mas tá bom, é jovens, ok, legal. Sinto que aqui já cumpri minha missão com esses jovens. Eu acho que eu posso fazer mais. Aham. E aí, eu fui aos poucos falando, deixando esclarecido. E aí aconteceu um movimento dentro de casa muito interessante. Meu pai não era que ele colocasse empecilhos, ou que ele fosse contra. Não era isso. Mas era o tipo de pessoa que não apoiava muito. Né? Porque achava que não tinha muito futuro, estudar tanto sacrifício para virar padre, né? Como assim? Aham. Oh, meu Deus, depois não vai casar, não vai dar Ele netos. tinha preocupações de pai, talvez. Exato. Exatamente. Não era o sonho dele, né? Sim. Eu entendo isso, ele não era o sonho dele. Aham. Mas aí, e a minha mãe, em contrapartida, já tentava defender, assim. Não, mas que bonito, né? Ser padre é uma missão, de fato, valiosa, nobre, pá. E foi assim. Aí eu fui convivendo com aquele dilema. E como a nossa casa, né? Eu fui criado muito próximo ao meu pai e à minha mãe, muito próximo ao meu irmão, assim. Nascemos juntos e vivemos juntos. Todas as nossas experiências foram feitas juntas, né? Aham. Sair de casa para mim era difícil, né? Por quê? Porque eu nunca tinha feito uma experiência de sair de casa. E com Nem que nas idade- férias. Nem nas férias a gente saía. Quando saía, eram os dois juntos, né? Sim. Com que idade vocês estavam nessa época? Eu já tinha uns 15 anos. 15, 16. Mas era novinho também? Era novinho. Mas eu queria entrar no seminário menor. Uhum. Porque eu já tinha desejo de me tornar padre. Certo. A partir de que idade pode entrar no seminário? A partir do ensino médio. Quando está com a idade para começar o primeiro grau, aí já pode começar a entrar no seminário, né? Fazer o processo vocacional. É bem interessante. Nós chamamos de cedinho. menor e depois seminário menor e seminário maior, né? Uhum. Os estudantes do ensino médio e depois os estudantes da graduação, vamos dizer. Entendi. A partir de 13, 14 anos, então. O ensino Agora é médio. 14, Olha, né? é Porque uma- agora tem o 9º ano na escola, né? Isso, então é a partir dessa É. idade. Muito É boa bom, pergunta. é uma informação importante, porque Isso, de exato. repente tem criança querendo, tendo interesse e Exato. não tem a informação, né? Bem, Isso. ainda que não tenha chegado a hora, né? É. Tipo, não deu na idade do ensino médio ainda, sem problema algum. Procure a nossa pastoral vocacional da Arquidiocese e vamos lá, né? Aham. Porque esse acompanhamento também é importante. É um chamado lindíssimo. Exato. E esse acompanhamento com a pastoral é importante porque talvez não seja necessário nem entrar no seminário para discernir que não é. Mas o fato de estar ali, porque o intuito da pastoral vocacional não é conseguir só pessoas para o seminário. Não, pelo contrário, é ajudar a discernir a vocação, né? Vocação, né? Então, essa é a missão da pastoral vocacional. É entender que toda vocação e colaborar para esse entendimento. Toda vocação é importante, porque toda vocação tem um fim, que é responder uma grande vocação, que é a vocação universal, que é a vocação à santidade. É E santidade. todos nós temos uma missão, né? Exato, todo mundo é vocacionado. Não existe nenhum ser humano que não seja chamado por Deus a esta vocação. Uhum.
né? E aí, claro, dentro dessa grande vocação universal, nós temos a vocação específica, onde cada um busca corresponder àquela vocação universal do seu modo, de forma mais específica. Eu como padre, vocês diante do matrimônio, enfim. É isso aí, catequismo, né? Isso, exato. Mas essa sua pergunta foi muito boa referente à idade que pode iniciar, né? Até porque é um movimento que eu acho que existe hoje, é bem perceptível, dos jovens estarem procurando sem os pais, né? Então é interessante ter Foi essa mais ou menos o que informação aconteceu da comigo. É verdade. Porque eu comecei no processo vocacional, e aí tomando coragem, mas não tinha muita coragem de dizer que não, que sim, que não. E aí eu fiz todo o ensino médio naquela dúvida, assim, eu não quero, eu sei que isso aqui não é pra mim, eu sei que a minha vocação é outra. E eu passei todo o meu ensino médio com essa angústia dentro de mim, porque eu queria estar no Tu seminário. já sentia, o senhor já sentia o Exato. chamado, provavelmente. Já senti o desejo de discernir a vocação com a diocese. E aí, eu me recordo claramente, assim, terminando o ensino médio, comecei a trabalhar com meus pais numa lanchonete. E aí saiu o vestibular. E aí eu comecei a pegar mentira pra mim mesmo, na tentativa de dizer, não, vamos ver se. Vou primeiro fazer uma experiência profissional fora, começar a namorar e aquela coisa toda, né? E pra ver se realmente, né, é isso. Pra ver se eu não esqueço um pouco disso e fico em paz. Ter a certeza. E aí eu fui tentando, e disse. Daí eu comecei a mentir nessa tentativa de fugir da própria vocação, né? Comecei a dizer pra minha família que, eu acho que eu vou cursar pedagogia, não sei, vou fazer algum curso assim de graduação, algo. E aí saiu o vestibular, e a minha mãe disse, saiu o vestibular, filho, tá aqui, ó, vamos fazer, não sei o que. Aí foi onde eu tô meia coragem, assim, disse, não, mãe. Eu imagino. Eu estou mentindo pra mim mesmo. Aqui não é o meu lugar, assim, não é, esse aí não vai ser o meu lugar. Eu sei que eu sou chamado, eu sinto dentro de mim o desejo de discernir a vocação. Eu acho que eu sou chamado a ser padre. Aí na hora ela tentou relutar, assim, fez um escândalo, assim, né? A mãe? Várias perguntas, sim, porque daí agora reverteu, né? Era o pai que Pois não estava muito favorável, agora é ela. Agora que chegou o momento, né, Isso. propriamente. Mas aí eu pensei assim, putz, agora eu vou ter que, vai chegar o momento onde eu vou precisar falar com o meu pai, né? Mas e esse dia não sai da minha memória. Isso realmente foi algo muito forte em mim, diante de mim, assim. Estávamos sentados numa mesa, assim, meu irmão na ponta, eu aqui, papai e a mamãe. E aí o meu pai olha pro meu irmão e pergunta a ele o que ele queria fazer. Já comecei a me tremer. Eu sei que eu sou o próximo, porque são dois gêmeos, da mesma idade. Não vai parar aqui e vai dizer, semana que vem eu pergunto pra isso aqui, né? E aí meu irmão deu várias respostas, foi falando o que ele queria e tal. E eu assim, Jesus, coragem, Senhor, ajuda, coragem. Eu preciso de coragem. 15 anos. Pra Tinha responder. 15 anos Não, aí. nessa época já tinha 17. 17. 16 para 17. E aí, eu assim, Jesus, eu seria o próximo. Baixei a cabeça, né? Fingi que não era comigo, fingi que não tinha escutado a pergunta. E aí, comigo, meu pai não perguntou o que eu queria fazer. Meu pai perguntou, Guilherme, tu tem certeza que tu queres ser padre? Olha só. Foi diferente. Eu falei, sim, eu tenho certeza. Aí a mãe tentou relutar um pouquinho. Assim, não. Daí meu pai disse, então procura saber o que precisa, né? Eu falei, não, já sei de tudo. Aquilo que a gente falava antes. Que lindo. Eu fui procurando tudo. Já sei que tem um encontro que antecede a entrada, que é em novembro. Mas eu preciso, antes de me inscrever pro encontro, eu preciso conversar com o padre. E na época eu conversava com o padre Ivânio, que era o coordenador da pastoral vocacional da Arquidiocese. A gente conversava pelo Facebook. Olha só. E ele dava ali todas as orientações. Já estava, na verdade, se organizando. Não, o senhor já estava estava se organizando. Já estava estudando como fazer. E ver que Deus já estava trabalhando o coração do seu pai, né? Exato. E o meu pai foi o primeiro... Claro, não posso romantizar, dizendo, porque a partir daquele dia tudo foi... Não, meu pai aceitou, né? A minha mãe também, não é que relutou de forma assim...
que veio a me deixar em dúvida. Não. Uma das frases mais fortes da minha mãe antes de eu entrar no seminário, e que de fato eu levo comigo, assim, porque me marcou também, foi quando a minha mãe disse: filho, nas vésperas, exatamente no dia, quando eu entrei no seminário, minha mãe disse: filho, você vai. Se você perceber que não é o teu lugar, não te esqueças, a casa da mãe sempre será a tua casa. A mãe sempre vai estar de portas abertas para o filho. E é isso que a gente sente a vida inteira, na verdade, né? Indiferente do que a gente vá fazer. E essa palavra foi forte, porque, assim, eu senti seguro para ir, e se não desse certo, eu poderia voltar, porque ali era o meu lugar. Tinha essa segurança de eu teria um lugar para voltar, né? Amor de mãe. Exato. E foi, de fato, e depois, assim, durante o processo, quando meu pai me percebia, por exemplo, um pouco desanimado devido aos estudos, né? Porque, de fato, é denso, né? Meu pai é o que mais encorajava. Quanto tempo? Minha mãe já agia com incredulidade. Minha mãe já dizia: se ele aguentar, ele vai virar padre. O meu pai já dizia: não, eu tenho um filho que vai ser padre. Olha só. É por isso que eu falei que Deus trabalhou o coração do seu pai. Porque vê que ele era o primeiro lá no começo a dizer não, pensa bem. Exato. E depois ele foi o tempo todo pulso e aqui firme, deixa braço esclarecido, firme, né? Não é forte. que eles fossem extremamente contra, que nós brigamos por causa disso, como às vezes tem em alguns casos, né? Não. Meu pai e minha mãe nunca brigaram comigo, né? Mas eu digo assim, o posicionamento era claro. E talvez eu, pela minha insegurança, inflamava ainda mais isso, né? Qualquer fala aparentemente contrária já me deixava um pouco abalado, né? Mas aí depois, meus pais são os que têm bastante orgulho, assim, da minha vocação e da minha... E como foi o processo de formação? Eu entrei, então, no seminário primeiro propedêutico, né? Que é um introdutório à vida acadêmica, a esse processo de discernimento. É o primeiro ano que nós passamos lá em São José, no seminário, de fato, onde a gente... para fazer essa experiência de desligamento, né? Aí depois desse seminário propedêutico, eu já entrei na filosofia. 3 anos de filosofia ali em Brusque, em Azambuja. Então, e aí estudava filosofia, morava dentro do seminário de Azambuja e, ao mesmo tempo, nos finais de semana, vinha para Camboriú, lugar onde atualmente estou trabalhando como padre. Fazer a pastoral, que nós chamamos, né? O final de semana destinado para evangelização, para acompanhamento pastoral. E aí, depois disso, me formei em filosofia, graduação. E aí, fui para Florianópolis, Seminário Convívio Emaús, onde eu cursei teologia. 4 anos de teologia. Bastante tempo. Então, de seminário são 8 anos. São 8 anos de seminário. 8 anos mais um ano que nós chamamos de síntese vocacional, que é o ano preparatório para as ordenações. 9 anos. 9 anos, basicamente 9 anos. O diaconato são 5, é isso, né? Um pouquinho menos para diácono. Para o diaconato permanente, né? Isso, exato. Mas daí já é um outro estilo de formação, né? Não é uma formação onde o candidato vai residir dentro de um seminário, né? Tem a escola diaconal, onde ele passa períodos de formação, né? Dentro desse grande período de 5 anos. Entendi. Maravilha. Aí eu me formei em filosofia e teologia, né? Durante a faculdade da teologia me foi dada a oportunidade de fazer uma pós-graduação em acompanhamento pastoral de famílias, que me fez muito bem, né? E aí, depois disso, minha primeira transferência, assim, nesse período de síntese ainda, como seminarista, trabalhei na Catedral de Florianópolis. E aí fiquei onde fui ordenado padre, no período onde fui ordenado padre, diácono e padre. Certo. Foi a comunidade que me viu, né, que me acompanhou os primeiros passos de mais de perto, assim. Foi lá na Catedral de Depois vim pra cá. Eu vi no YouTube, no seu canal, um vídeo muito lindo, não sei se foi desse momento. Lindíssimo. Era uma cerimônia, acredito, de começo já dos trabalhos. Tá bem lá nos primeiros vídeos. Bem provavelmente foi... Deve ter sido aquele videozinho, resumo da ordenação presbiteral. Isso, exatamente. Isso. Muito lindo, muito lindo. Foi bem bonito. Foi na Enseada de Brito, paróquia de origem de onde eu sou, né? Porque eu sou da comunidade de Três Barras, em Palhoça,
mas a matriz da minha paróquia é a Enseada de Brito, dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Ah, maravilha. Daí foi... E esse é um caminho do senhor com a Opus Dei e a questão do direcionamento espiritual, como surgiu? Então, na filosofia, eu conheci a prelazia do Opus Dei por causa do São José Maria Escrivá, por causa daqueles 3 livrinhos, né? Certo. O Caminho, o Sulco e o Forte. E foge. E ali, o Caminho, sobretudo, me ajudava muito a rezar, né? Porque como é um livro fracionado, no sentido assim de Exato. pequenos versículos, vamos assim dizer, né? Para quem Uhum. não conhece, são pequenas frases que ajudam a rezar e a meditação. E ali, aqui dali me ajudava muito, né? Uhum. Depois eu tive contato com padres que eram da prelazia do Opus Dei, que eu não sabia que eram da prelazia. Certo. Isso é interessante também. Uhum. E eu gostava do modo da pregação, gostava também das conversas que tínhamos a respeito de virtude, a respeito de uma série de coisas. E aqui dali sempre foi me interessando, assim. E aí eu fui começando a conhecer outros autores, outras pessoas, e isso foi... Mas a prelazia em si, conhecer enquanto participar, eu só conheci no final da minha teologia, assim, praticamente quase que no final da teologia. Uhum. E aí eu tive o contato com o padre Osvaldo, que era o padre aqui da prelazia do Opus Dei, que estava no Centro Cultural Navegantes. Uhum. Tive algumas conversas, confissão, uma certa direção espiritual, mas não era bem direção espiritual, tendo em vista que eu tinha a direção espiritual oferecida pela diocese. Certo. Né? Isso eu sempre tive muito claro. Eu já tinha um acompanhamento de direção espiritual Uhum. e que era muito bom. Né? Sim. E eu fui para a prelazia participar, enfim, efetivamente mesmo depois que saí do seminário, quando já não tinha mais a direção espiritual oferecida pelo seminário Conviver Maus. Né? Uhum. E aí, onde eu fui, e onde tinha um pouco mais de tempo também, né, para participar com mais fervor. Assim, Porque os estudos Certo. são intensos, né? E não é só os estudos, é toda a grade de horário, né? Uhum. Que não favorecia, porque os horários não batiam, então não tinha. Certo. Não conseguia ir com frequência. Certo. E hoje o senhor faz direcionamento para as Eu pessoas faço que direção têm espiritual com o interesse? padre Flávio, Uhum. né? Busco manter uma certa frequência, o que por hora às vezes é difícil devido As agendas, à né? agenda, os compromissos, enfim, e o fato de estar mais longe também, né? Certo. Ano passado eu estava em Florianópolis, então, da minha casa até o Centro Navegantes era 15, 20 minutos. Era pertinho. Né? Era bem próximo, agora não, né? Agora eu pego uma BR, pego É, bastante. Pego exatamente. bastante. Faz muita diferença. E as atividades são intensas, né? Exato. E nem sempre eu consigo tirar folga Uhum. nas segundas-feiras. Geralmente os nossos dias de encontro dentro da prelazia são segunda. Uhum. Exatamente porque se sabe que o padre tira folga na segunda-feira, né? Exato. Então, para proporcionar esses encontros, né? E para que o padre não fuja da paróquia para ir lá, né? Uhum. Daí a gente vai na segunda. Mas confesso que às vezes não consigo ir como gostaria de ir. Uhum. Eu acho que eu gostaria de ir mais. Mas tenho ido, assim, ao menos busco uma certa frequência, vou tanto para direção quanto para confissão também. Maravilha. Padre Guilherme, só tira uma dúvida pra gente. Na nossa paróquia, por exemplo, nós temos 4 padres, né? Que eles são freis. Então a gente tem o costume de chamar de freis, né? Qual que é a diferença do padre pro frei? É porque tem dois modos de responder à vocação sacerdotal, né? A pessoa pode abraçar a vocação sacerdotal se tornando um padre diocesano, né? Onde ele não está ligado a um carisma, mas está ligado a um bispo e a uma diocese local. E aí ele sabe que a sua vida vai ser dada e ser gasta pela evangelização dentro de um território. No caso nosso aqui, a Arquidiocese de Florianópolis. Ou seja, eu serei padre de Garopaba a Itajaí nesse exercício, né? Eu posso, a qualquer momento eu posso ser transferido para um desses lugares dentro desse território. Certo. Claro, Da diocese, pode né? me surgir a oportunidade, por exemplo, de fazer uma missão fora ou de ir para os estudos, serei padre em todo lugar que eu for, mas assim, enquanto ofício, né, é um pouco mais limitado no sentido de que é aqui que exerço o meu ministério. Certo. Já um frei, por exemplo, ele não está ligado, está ligado a um vínculo de carisma, ou seja, ele é chamado, né?
ele corresponde o chamado que Deus o fez ao ministério ordenado no exercício de um carisma. Ele se sente chamado a ser padre, mas ser padre aos pobres, a ser padre... A vida religiosa sempre é marcada por isso, por um carisma. Então, muitos dos religiosos são chamados de freis, exatamente porque nem todo frei é padre, como nem todo padre é frei. É uma pergunta que é recorrente. Exato. Nós, diocesanos, nunca seremos chamados de freis, né? Nós somos apenas padres. Como nem todo frei, de fato, é padre, porque como ele é religioso, ele está ligado ao carisma, Certo. mas não se achou, por exemplo, no seu discernimento, né, que fez, ele não se achou inclinado ao ministério ordenado, ele não se vê inclinado ao ministério ordenado, mas sim ao carisma, então ele abraça o carisma, ele se torna franciscano, mas não necessariamente todo franciscano é padre. Certo. Sim. Então, o que delimita, vamos assim dizer, para deixar mais esclarecido, né, o religioso, ele sempre tem um carisma por trás, um carisma que deve nortear a sua ação evangelizadora. Entendo. Alguns são a inclinação aos pobres, outros a inclinação ao cuidado com os doentes, outros com os jovens, por exemplo, os salesianos de Dom Bosco. Certo. Então, esse carisma determina, dá face à sua missão. Enquanto nós, padres diocesanos, somos mais, assim, digamos, mais universais, né? Nosso carisma é fazer a igreja e dar-se a vida pela igreja em todos os seus carismas, né? Sim. Certo. Os Mais pobres, os amplo, doentes. mais É mais abrangente. Mais É. abrangente. Perfeito. Talvez mais desafiador, né? Entendo. Padre, o tema do nosso podcast é o caminho para a santidade. Então, eu queria começar lhe perguntando o que é ser santo? Como se busca a santidade? Bem, uma definição sem desejar ser simplório, mas sem robuscar demais, né? Sem fazer demais. Eu acho que santidade, creio muito nisso. Santidade é viver bem. E entendo que viver bem é viver uma vida voltada para Deus. Ninguém é feliz e ninguém vive de verdade somente para si. E estou de fato convicto disso. Assim como um bom médico não é bom médico porque sabe toda a sua ciência, mas porque ele coloca à disposição de outros, dos seus pacientes, aquilo que ele sabe. Assim como um bom advogado não é bom porque ele sabe todas as leis, mas porque ele, colocando o seu conhecimento em exercício dos seus clientes, ele faz um bom serviço. Ninguém é bom para si mesmo. Então a santidade é entender isso. Eu não posso gastar uma vida somente para mim. Seria muito pouco gastar a minha vida somente comigo e com os meus desejos. Seria muito raso gastar a minha vida toda buscando só me satisfazer e que os outros compreendam essa minha busca. Acho que isso seria pouco demais. Então, viver bem é buscar ser bom, pois buscar ser bom é buscar viver uma vida orientada para Deus. Porque Deus nos recorda, né, e aflorece em nós aquilo que nós precisamos para se tornar bons. Eu acho que isso é algo muito interessante. Há muitos que nutrem uma espiritualidade que, ao meu ver, eu acho perigosa. A espiritualidade de um Deus que anula um homem. Não é bem assim. O nosso Deus não é bem assim, não. É totalmente, não é nada assim. Por amor, não é nada assim. Muito pelo contrário. O meu Deus me faz ser um homem melhor. O meu Deus me faz ser um homem melhor. E quanto mais eu busco a Deus, não é que eu estou me anulando. Não. Eu estou buscando ser um homem de verdade. Um homem de verdade. Sem apegos tolos, sem uma busca desenfreada por prazeres, sem egoísmos, sem vaidades. Não, eu busco ser melhor. E Deus é quem esclarece isso e deixa isso esclarecido. Eu acho que isso é uma das nossas missões. Nós que já entendemos o que é ser santo e que nós não somos santos, mas buscamos a santidade, estamos aqui exatamente para isso. Exato. É fazer os outros entenderem isso. Porque tem muita gente afastada da igreja achando que o nosso Deus vai anular elas. Não, eu vou lá porque senão Deus vai me cortar. Eu não vou lá porque senão eu vou deixar de ser uma pessoa alegre. Não, eu vou lá porque senão Deus vai roubar a minha juventude. Vai por temor, né? Exato. Não, e às vezes nem vai, né? Não vai, porque como que eu vou procurar uma igreja se eu sei que eu não vou poder ser jovem?
Como que eu vou procurar uma igreja se, poxa, depois eu não vou poder sair com os amigos para um churrasco para tomar uma cervejinha? Porque isso eles vão dizer que isso é errado lá dentro, sabe? E não é verdade. O que nós fazemos é totalmente o contrário. É encontrar a alegria e a felicidade. Não existe um santo que não seja alegre. Isso é verdade, né? Uma santidade que seja desparecida da alegria, desculpa, mas ela é qualquer coisa. Ela é uma ideologia, mas não é uma santidade. Exato. É uma loucura. Uma loucura, e eu dizer, na verdade, não é nem tanto uma loucura. Porque santidade de verdade é loucura, mas é quase que uma doença. Uma santidade que te fecha e não te abre, uma santidade que não te faz sorrir. Mas, não, isso não é ser santo. Esse tipo de santo, assim, que se tem por aí, não é o que eu creio, não é o que a igreja crê, não é o que nós pregamos. E interessante isso que o senhor está falando, porque mostra para as pessoas que uma das premissas é a pessoa estar feliz e trazer felicidade para o ambiente, né? E o Papa Francisco tem falado isso com uma certa frequência, né? Ele até fala, santos com cara feia, isso não existe. E, de fato, não existe santo com cara feia. Calma aí, não é bem assim, essa coisa de fechado, não é isso. E outro ponto importante de se esclarecer é que é possível para todos a busca pelo caminho da santidade, né? Santidade é para todo mundo. Santidade não é nem para um nem para dois, é para todo mundo. É para todos. Todos são santos. É aquilo que está escrito na primeira leitura deste final de semana, né, que nós tivemos, belíssima, né? Todos vão cultuar a Deus. Todos vão pregar, adorar o Senhor. Todos. É o desejo. Deus não quer essa coisa fechada, né? A nossa igreja. Claro, eu entendo o valor da igreja, meu Deus, né? Não é isso. Mas, assim, Deus não quer salvação para um ou para dois. Deus quer salvação para todo mundo. Deus quer salvar o gênero humano, a raça humana, o ser humano. Sim, todo homem é amado por Deus. E Deus quer que todo ser humano descubra o valor deste amor. E eu acho que isso impulsiona a santidade também. Porque, assim, quando eu descubro que eu sou amado por Deus, e que este amor me realiza, e que este amor me mostra quem eu sou, e quem eu posso me tornar, quem de fato eu sou chamado a ser, quem realmente, o homem bom que eu posso ser. Quando eu entendo isso, eu não quero viver isso sozinho. É verdade. Tem vontade de falar para todo mundo. Eu quero que o outro também experimente. Eu quero que o outro também se sinta amado por Deus. Eu quero que o outro também faça uma experiência com o amor do Senhor. Eu quero que o outro também descubra o seu próprio valor e, portanto, deixe as práticas que não combinam, porque as práticas que por diversas vezes não combinam denigrem a própria imagem, a própria dignidade, um desrespeito a si mesmo. Santidade, e por isso que às vezes a gente é até chato, desculpa se a gente é chato, mas é porque nós entendemos que nós não podemos viver isso sozinho. Não dá para guardar. Não dá, nós queremos espalhar para todo mundo. Isso é belo, isso é bom, isso é verdadeiro. E buscar entender como fazer para espalhar isso da forma mais simples para que todos possam entender, né? Eu sou catequista e para criança é mais difícil explicar assim, né? Então a gente sempre usa o exemplo de Jesus e ensina eles a se parecerem a cada dia mais com Jesus. E assim eles estarão buscando a santidade deles também, né? Exato. Padre Guilherme, quando a gente fala em santos, né, a gente vem à nossa cabeça imediatamente os grandes santos, né, São José Maria Escrivá, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e a gente fica com esse tabu, né, de que para ser santo tem que ser muito virtuoso, fazer coisas muito grandes, né? É assim mesmo que funciona ou a gente consegue no nosso dia a dia? Olha, segundo São José Maria Escrivá, né, não citando ele de forma literal, mas assim, conforme os seus ensinamentos, poderia dizer que para ser santo é preciso fazer bem feito aquilo que lhe cabe. Às vezes nós queremos muito uma santidade que salva o mundo, uma santidade que revoluciona o mundo, mas ao mesmo tempo nós nos esquecemos que a grande revolução do amor começa quando nós decidimos fazer bem feito e transformar aquilo que nós somos capazes de tocar com as próprias mãos. Por que digo isso? Porque nós esperamos um mundo melhor. E aí nós queremos fazer diversas iniciativas de evangelização. Mas e as nossas obrigações? Nós estamos fazendo bem feito? Eu, como padre, tenho dado tempo à oração, como tem sido o meu exercício daquilo que é obrigação dentro do meu ministério? Tu como pai, tu como mãe, como que é isso? Porque a santidade não nos exime das nossas responsabilidades. Pelo contrário, ser santo é fazer bem feito aquilo que nos cabe. Porque quando tu for uma boa mãe,
um bom pai, uma boa esposa, um bom esposo, quanto for um bom educador, um bom catequista. Quais são as suas responsabilidades? Eu acho que para montar um bom plano de vida, né, nós deveríamos primeiro ter consciência. Tá, mas qual é a minha responsabilidade aqui? O que eu preciso fazer? Tem alguma coisa que eu preciso fazer, né? Porque, tá, começa por aquilo que é obrigatório em mim, né? As minhas obrigações são quais? Eu sou casado, então tenho uma obrigação com a minha esposa. Eu sou pai, então tenho obrigação com os meus filhos. Eu sou um profissional, então tenho obrigação profissional também. Eu tenho amigos, então tenho uma obrigação de dar bom testemunho diante deles. E aí, diante de cada área dessa, buscar fazer bem feito, santidade. É isso aí. Porque quando a pessoa entendeu isso, ela se tornou um esposo melhor, um pai melhor, ela se tornou um profissional melhor. E aí ela começa a dar testemunho, né, daquilo mediante a fé, porque a fé vai tocando ela, ela vai dando testemunho em todas essas áreas. Ponto. Isso é ser santo. Um testemunho nas ações, né? Não necessariamente, né? Falando, Exato. Não não fala. Não. É agir. Vale muito mais do que 1000 palavras, né? Exato. O que tu E é faz. por isso que nós temos santos de todo tipo, né? Exatamente. E na verdade é onde Deus deseja mesmo que a gente faça as nossas boas ações, que a gente sirva, né? Exato. Nós somos colocados em diferentes ambientes profissionais e familiares para servir ali, né? Exato. Isso. Uma santidade do cotidiano. E por muito tempo nós também nutrimos uma ideia de uma santidade extraordinária. Ou seja, eu teria que dar muito tempo para a minha oração. Não estou dizendo para não dar tempo de oração. Não estou assim. Mas assim, nós achamos muito isso, né? Os santos são aqueles que rezam muito. Eu costumo dizer que não. Não por quê? Porque às vezes o rezar não é o Pai Nosso e Ave Maria, ou a meditação que tu fizeste diante do sacrário. Às vezes o rezar aqui é fazer, sei lá, a faxina bem feita, entendeu? Exatamente. Deus É colocar o vidro lá bem feito. É atender o teu cliente de forma que tu demonstrasse zelo, respeito e ao mesmo tempo agisse com a caridade, com a justiça. Todos os trabalhos são importantes, Exato, né? E todos dá para os fazer trabalhos. todos eles com amor, carinho, cuidado. Isso, porque por muito tempo nós nutrimos uma ideia de santidade marcada pelo extraordinário. Então o padre foi lá, ele rezou, ele fez uma experiência com Deus, ele ouviu Deus, ele viu Deus, ele recebeu um sinal extraordinário. Como se isso fosse, ok, não exclui isso, isso é importante, mas ouso dizer que não é para todos. Nem sempre o extraordinário marca. É bonito encontrar o extraordinário no ordinário da vida. Quando tu encontra Deus aonde? Lá de forma simples no teu trabalho, lá diante da tua relação, lá diante de uma mensagem do WhatsApp, lá diante de uma música que tu, sabe? Quando tu aprendes a encontrar com Deus, que é o extraordinário, que é aquele que nós amamos e adoramos. Quando tu aprendes a encontrar Deus no ordinário da tua vida, a tua vida se transforma em extraordinária. Exatamente. E Marcada por isso. Deus faz parte do teu dia a dia todo Exato. o tempo, né? Exato. Mas por muito tempo nós tivemos essa ideia de uma vida de santidade muito extraordinária, né? Que santo é aquele que tem visões, que santo é aquele que levita, Sim. que tem... E aí a gente pensa que não tem como chegar à santidade. Exato, Pensando porque dessa daí a gente forma, pensa assim, né? não, eu nem sequer tenho tempo para rezar tudo isso. Não é para mim. Não é para mim. É. A gente vai se afastando da ideia de santidade, o que não pode ser. O que não deve ser. Padre, e sobre a questão das virtudes, né? Que se fala, então... Todo santo é virtuoso. Dentro desse contexto, né? Estamos buscando a santidade, estamos buscando esse caminho. Então, que virtudes o senhor considera importante da gente desenvolver no dia a dia? Eu acho que, por primeiro, nós temos que entender algo que é fundamental. Todo santo tem que ter as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. E essas virtudes não são um exercício nosso. São uma abertura do nosso coração a Deus, porque elas são dadas de forma gratuita por Deus. Deus gratuitamente nos dá essas virtudes. Deus, de forma generosa e abundante, concede a nós fé, esperança e caridade, quando nós nos abrimos a elas. É preciso se abrir. Eu acho que para ser santo, por primeiro, é preciso desejar essas virtudes. Eu quero ser um homem de fé, eu quero ser um homem de esperança, eu quero ser um homem de caridade. E depois de entender outra coisa, toda a virtude humana, e agora não falo das teologais, mas falo das humanas, né? Prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, todas as virtudes humanas, ou cardeais, como quiser, elas partem de uma virtude teologal chamada caridade.
A caridade em si é muito abrangente, né? A gente tem por caridade aquela coisa de dar uma esmola, mas Não, é não, muito não. mais que É isso, né? muito Às mais vezes, do que isso. muitas vezes Caridade é amar. Exatamente, um simples sorriso para uma pessoa na rua é uma Exato. caridade. O né? exercício do amor. Toda a virtude cardeal, toda a virtude humana deriva dessa. E quem está falando isso não sou eu, é o catecismo, está escrito aqui. Por que isso? Porque nós precisamos entender que no fundo, nós buscamos ser homens virtuosos para amar mais. O santo é aquele que ama. Aquele que evoluiu no amor. Que progrediu, que decidiu progredir. Não por vezes é outra imagem equivocada que nós temos de santo, né? O santo é aquele homem virtuoso, cheio das ideias, cheio dos aspectos sobrenaturais e que ele não erra. Não é bem assim. É o que se pensa mesmo, né? Não é bem assim, né? Acho que Muito pelo contrário, o santo é aquele que olha para dentro de si. E olhando para dentro de si, ele é capaz de examinar a própria consciência e o próprio coração. E perceber o que não está legal. E, portanto, decidir, eu não quero ser assim, eu quero mudar isso em mim. E aí começa a traçar exercícios para que ele possa progredir. A virtude vem disso também, né? Vem dessa constância, desse exercício de querer, né? Desse exercício de permanecer, desse exercício de continuar, até que se torne quase que natural em nós. Eu acho que São João Paulo II fala, né, se eu não me engano, que... Esqueci agora. Fugiu da cabeça. Mas aí eu continuo. Pode continuar. Essa questão do amor que o senhor falou, né? Tão importante, é o primeiro mandamento, né? E o cuidado com o amar ao próximo, né? Mas amar a gente, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque muitas vezes na vida a gente se pega amando mais ao próximo e esquecendo de amar a gente, né? Então é um esclarecimento importante também, né? A santidade não é um anular de si, né? Como se, eu abraço a santidade, então eu amo todo mundo, mas eu não me amo. Eu digo sim para todo mundo, mas eu não digo sim para mim mesmo. Não é bem assim. Que teu sim seja sim, que teu não seja não, né? E entender também, entender os teus limites, compreender os teus limites. Conhecimento, conhecer-se é importante. Santidade se faz também assim. Um santo, ele aprende a olhar para si mesmo. E talvez seja por isso que ele busca e se exercita para alcançar certas virtudes. Por quê? Porque ele conhece as suas fraquezas. E por amor a si e por amor a Deus, ele busca corrigir aquilo que é fraqueza. Lembrei, o São Paulo II fala que o santo é alguém que nunca desistiu, né? Isso buscar não ser. desistir. Não desistir. Exato. É algo Perfeito. importante. Exato. Padre Guilherme, eu acho que nessa busca, né, para a santidade, a gente tem que conhecer as virtudes, né, que a gente deve buscar e conhecer os defeitos, né, os pecados, as nossas falhas. Qual é a melhor maneira de a gente conhecer, ter conhecimento, né, desses pecados, os pecados a serem confessados, né, na busca da nossa melhora pessoal? Eu penso que o voltar-se para si mesmo, o exercício de olhar para dentro de si, de se conhecer, aquilo que já estávamos a falar, mas de forma muito concreta é desenvolver a capacidade de examinar a própria consciência. E não é à toa que a igreja diz, né, da necessidade de todos os dias examinar a consciência. E assim, para examinar a consciência não precisa de muito. 4 minutinhos. Máximo. 3, 4 minutinhos. Lá no final do teu dia, olha para trás e diz, poxa, o que hoje foi legal? O que hoje não foi legal? Isso, um exame de consciência muito genérico, né? Mas assim, querendo aprofundar um pouco mais, bem, o que eu fiz a Deus, ou o que eu deixei de fazer a Deus? O que eu fiz aos outros, ou o que eu deixei de fazer aos outros? O que eu fiz a mim mesmo, ou o que eu deixei de fazer? Essas 3 perguntas já dariam um baita de um exame de consciência. Né? Porque, hoje eu dei tempo a Deus, eu rezei, mas como que foi a minha oração? Eu rezei com zelo, com atenção, ou fui com pressa? Eu fiz aquilo que me comprometi diante de Deus? Depois com os outros. Hoje eu me encontrei com tantas pessoas, com certas pessoas. Ok. Mas como que foi o meu relacionamento com elas? Como foi que eu me expressei? Será que eu fui claro? Será que eu fui caridoso? Será que essa fala, por mais que a minha intenção não tenha sido ruim, mas será que isso não deu uma má impressão? Talvez
faltou uma palavra aqui nesse trato com o irmão, né? Eu tratei de forma um pouco áspera mesmo, ou aparentemente áspera. Eu errei aqui. E comigo, eu fiz aquilo que eu me comprometi, eu levei com diligência, eu fui comprometido? Não fui. E a minha alimentação, e o meu sono, e o meu descanso, sabe? 3 perguntas matrizes, né? O que fiz em relação a Deus, ou o que deixei de fazer, o que fiz em relação aos outros, ou o que eu deixei de fazer, o que eu fiz em relação a mim, ou o que eu deixei de fazer. Eu, de forma simples, para ajudar aqueles que ainda nunca fizeram, diria isso. Perfeito. Diria isso. Eu vou aproveitar para continuar essa questão. Sou catequista de adolescentes e uma das perguntas que eu recebo bastante é com que frequência me confessar, né? E como conversar na confissão com o padre. Aqui, a frequência nunca é uma vez por ano, né? Ou assim, quando eu me batizei, quando eu tomei a primeira comunhão, a crisma, ou quando eu fui casar. Não é assim nos grandes momentos da vida. É na quaresma. Não é só na quaresma, calma aí. Por frequência, daí, claro, isso é um pouco relativo, mas por frequência, ao menos uma vez no mês, né? Ao menos uma vez no mês. Ou na verdade, talvez realmente assim a frequência mais ideal seria quando tu entendestes que há uma necessidade, né? Mas claro, não de forma tão subjetiva assim, a minha necessidade é só uma vez no ano. Não é isso. Mas assim, eu me confessei agora, né? Mas eu sinto que há certos pecados que eu preciso me confessar porque eu estou contritamente arrependido disso aqui. Então eu vou deixar. Aí é, né? Firme propósito e contrição. E aí, para dar, se me permitem pegar o celular, claro. Um conselho de São José Maria Escrivá. Eu acho que isso é importante para uma boa confissão. Bom. Deixa eu ver. Uma boa confissão são os 4 C de São José Maria Escrivá para a confissão. Perfeito. A confissão boa é uma confissão completa, contrita, clara e concisa. E me explico. Completa porque tu chegas diante do sacerdote e sem rodeios. Entendeu? Tu chega diante do padre sem esconder nada. Aí eu vou falar assim. Não. Aquilo lá eu não vou contar pro padre. Não vou deixar. Não. Ele não precisa saber disso. Nem deve ser tão grave assim. Isso aqui eu confessei na missa. Tá valendo. Não. Completa. Tu estás arrependido disso? Então tu tem que dizer. Contrita. Arrependida de verdade. Ao menos 1 grau de arrependimento. Para quê? Para que aquilo dali seja válido. Para que o teu arrependimento lhe ajude e lhe proporcione a graça de que tu encontres a força necessária para lutar contra aquilo dali. Pois se tu não vai arrependido para a confissão, se tu não vai arrependido, o que tu tá fazendo lá? Tá bom, querido? O teu pecado não é uma novidade para mim, deixa que outro venha aqui e confesse isso, deixa assim, não precisa, se tu não estás arrependido, não. Se não é de coração. Tem que ser de coração, tu tem que estar contrito. Depois, clara e concisa, sem rodeios, queridos. Sem rodeios. Porque era 1995, numa tarde. E aí eu estava lá. E aí estava do meu lado o meu marido. E não sei o quê. E aí ele falou isso. E foi. Aí o padre tá ali. O padre fica assim, Jesus, que ano foi mesmo? 95. E aí tu vai cogitando várias possibilidades de pecado. Tu quer encontrar o raio do pecado. Mas a pessoa não solta. E quando ela fala, tu diz, tudo isso para isso? É aquela coisa, né? Confessa os próprios e os dos envolvidos, né? Já junto, Sim, tem né? pessoas que confessam a família inteira ali, né? Clara. Ó, a confissão tem que ser clara. Ou seja, padre, eu fiz isso. Concisa. É isso, padre, o que eu fiz. Mas aqui um conselho para quem tem dificuldade de confessar. Quanto mais tu justifica o teu pecado, ou quanto mais tu contextualiza o teu pecado, mais difícil é de se confessar. Porque o demônio é esperto. Ninguém gosta de passar vergonha. Quem gosta aqui de passar vergonha? Ninguém gosta. Alguém gosta?
Passar uma vergonha na vida? Não. Tu fica contextualizando e no fundo, tu fica pagando a tua própria vergonha pro padre. E aí tu sai dali com aquele peso da vergonha. E aí tu não quer mais voltar. Por quê? Porque tu sabes que tu vai passar vergonha de novo. E porque daí tu não fez de coração também, né? Porque se tu não sem pôde te falar despir da vergonha, sem né? falar do mecanismo de justificativa na tentativa de dizer que não é tão grave, né, padre? Quando a pessoa fala isso, eu digo assim, é um pouquinho. Eu fiz tal coisa, comi carne essa sexta, mas foi porque eu esqueci. Né? Não justifica, só comer esse cacete. Tá bom. exatamente. O padre não é tão curioso assim. E assim, e quando não é clara, mas assim, mas por que tem que ser clara? Por exemplo, os pecados na castidade, né? Ai, padre, eu pequei contra a castidade. Tá bom. Ok. Como? Né? Tipo, claramente fizeste o quê? Não, eu pequei. Não, tu pecou. Tá bom. Não Foi o quer olhar, falar. foi o pensamento, foi uma atitude, foi um desrespeito. Como que foi? Assim, é curioso? Não eu sou curioso. É que para eu dar a penitência é remédio. Para que eu dê o remédio certo, eu preciso saber do que se trata, né? Exatamente. Sim. Ninguém vai pro médico, aí tu diz assim, eu estou com uma dor no estômago, o cara vai lá e te dá um remédio pra dor de cabeça. Eu não quero ser um médico ruim pra ti, querido. Eu quero ser um bom padre, então assim, eu não posso dar uma penitência qualquer. Vai lá. 3 Ave Marias. Sim. Nada contra quem dá penitência 3 Ave Marias. Muito Às vezes é bom. importante. Mas um terço ao menos, né? Eu queria aproveitar para perguntar também do outro lado, né? Disso que a gente está falando agora, tá a pessoa que é muito escrupulosa, né? E que também daí se torna um erro grave, né? Então, eu queria lhe pedir para falar um pouquinho, né, sobre a questão do escrúpulo e como a pessoa se cuida para não se tornar Olha, escrupuloso. o escrupuloso, ele pede um pouco a noção, né, de santidade. E esse é o grande perigo do escrúpulo. Porque o escrúpulo coloca a lei e o peso acima da santidade. Então, por que nós nos confessamos? Porque nós entendemos que aquelas atitudes pelas quais nós fazemos e estamos arrependidos é uma falha contra o amor de Deus. Ofenderam a Deus. É uma ofensa a Deus. Então, eu me confesso porque eu estou arrependido de ter ofendido o amor de Deus. Já o escrupuloso, ele nunca consegue se sentir amado por Deus. Ele sai dali e ele dá 2 passos e aí ele vê, eu peguei de novo. Aí sai correndo. Ou seja, ele desconfia do amor de Deus. Sim. E o pior é isso, é essa desconfiança, esse não acreditar no amor, é esse não conseguir superar. Como ajudar a vencer isso? Bem, buscando compreender o amor de Deus. Fazer a experiência com o amor de Deus. É o mais importante. Nós nos confessamos porque entendemos que o pecado é uma ofensa ao amor. E eu não quero ofender aquele que me ama. Porque eu também o amo. E o escrupuloso, ele tem essa dificuldade de compreender que às vezes amar dói. E aí ele quer toda a vida, mas aí torna-se um mecanismo onde ele se torna refém. E aí não é mais tanto por Deus, mas é por ele mesmo. Por ele mesmo. E aí ele confunde uma coisa. Santidade não é um perfeccionismo. Onde eu olho pra mim, eu faço uma listinha de pecados aqui e eu digo, estou lutando contra os meus pecados. Não. Santidade é uma abertura à graça de Deus. Ninguém torna-se santo sozinho. É verdade. Ninguém torna-se santo sozinho. Porque se fosse um perfeccionismo, uma pessoa que não crê conseguiria se tornar santo. Entendeu? Seria só ser perfeito? Isso. E não é isso. É muito mais do que isso. As pessoas olham de forma equivocada isso. E dentro do movimento do escrúpulo há algo que preciso tomar bastante cuidado. Né? É quando a lei está acima da coisa. Quando a lei está acima. Acima do amor, né? Acima do amor. Sendo que aquilo que Jesus diz, né? Eu não vim para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. Cumprimento a lei, né? Pois nós bem sabemos quem é Cristo. E o que Cristo fazia, né?
Aparentemente, em alguns relatos bíblicos, Jesus até parece desobedecer a lei, né? Não, ou estás trabalhando, por que os funcionários estão trabalhando no dia de sábado? Como assim? Estão entrando ali, não pode fazer isso é contra a lei, isso é contra o sábado. Não, mas é porque a lei não está acima do homem. E depois, mas como se perceber o escrupuloso? Quando tu perceber que não há mais uma liberdade em ti. Quando tu perder a leveza. Então, eu quero saber se eu sou ou não sou um pouco escrupuloso. Olha para si. Se te falta leveza, se tudo o que tu tens depois de um exame de consciência é apenas culpa, e se tu não sentes a graça de Deus, é escrúpulo. E é importante ver que às vezes a pessoa é escrupulosa em uma área da vida, né? Exato. Tem que ter esse cuidado também. Às vezes ela tem leveza em vários aspectos, mas em um determinado lá, é na vida amorosa, é no trabalho, Exato. né? Naquele Exato. aspecto ali, ela tem esse excesso, né? Isso. E que é uma cobrança excessiva de si. No fundo é isso. E é um sofrimento, né? Além dela estar pecando, ela está sofrendo. Exato. E aí, e por que ela não dá? E por que ela não dá passo? Porque ela inflaciona. Aí ela não consegue encontrar as raízes e as soluções para aquilo que é um pecado, entendeu? Porque ela inflacionou, ela fez disso maior. Sim. E aí ela tá e aqui é um outro movimento muito perigoso do escrúpulo. Não é que o inimigo de Deus não gosta de escrúpulo, não. É no fundo, acho que ele deve até gostar. Porque a pessoa tá lá confessando toda a vida o mesmo pecado. E aí ela tá só aqui, só naquele pecado. E ela tá se esquecendo de diversos outros. Que talvez são mais graves do que aquele. Entendeu? E ela não progride na santidade. E aí a pessoa tá iludida, porque ela acha que não tá progredindo na santidade. Porque tô pecando contra a castidade. Mas não. Não tá progredindo na santidade porque não tá olhando pra vida como um todo. E a vida é para ser vivida de forma integral. Não assim, só essa parte e essa parte. Não é perfeccionismo, como disse. Santidade não é isso. É evolução. Exato. Evolução do na todo fé, que tu evolução és. no amor. Do todo né? que tu és, de todas as tuas dimensões. O escrupuloso, no fim, ele dá mais poder ao pecado, mais poder ao diabo do que ele tem Ele de torna-se fato, escravo. Né? Ele torna-se escravo daquilo que ele, daquilo que ele mais teme. É verdade. Daquilo que ele mais teme. Exatamente. Padre Guilherme, eu acho que para a gente ter um entendimento, né, correto disso tudo que o senhor falou, é essencial a gente buscar uma formação, conhecer, né, estudar de fato sobre isso. E o senhor acha que uma direção espiritual é importante nesse sentido, da gente ter esse conhecimento, né, no nosso dia a dia, fazer da forma correta, né, não ser escrupuloso, confessar da forma correta? Eu creio que sim. Uma boa direção espiritual ajuda muito. Claro que eu sempre digo aqueles que fazem direção comigo, né? O sucesso da direção espiritual, assim, vamos usar a palavra sucesso, mas o êxito da direção espiritual depende mais do dirigido. Claro, nós compreendemos que Deus é quem faz a direção, é Ele quem direciona. Nós compreendemos que é necessário que seja com um bom padre, no sentido de que o padre tenha uma certa sensibilidade, um certo carinho para este acompanhamento, mas ao mesmo tempo o êxito mesmo está no dirigido, porque é Ele que deve expor o coração. É Ele que deve abrir o coração a Deus e, evidentemente, por meio do diretor. Por quê? Porque, caso contrário, ele desperdiça a oportunidade que tem. E aí ele fica falando de coisas periféricas, enquanto, na verdade, deve tratar de coisas que são caras assim. Como é na vida de oração. Por que tem gente que não avança na vida de oração? Porque fica falando de qualquer coisa para Deus que não é caro ao próprio coração. Aí, vou dar um exemplo, assim, né? Não é que isso não seja importante. Sim. Mas, por exemplo, tem muita gente, que reza pela paz do mundo. Pela paz, gasta muito tempo com a oração pela paz do mundo. Que bom, Deus seja louvado, nós precisamos de paz mesmo. Mas isso é o que realmente mais importa pro teu coração? No teu dia a dia, a tua angústia é com o quê? Minha angústia é com o meu matrimônio, padre. A minha angústia é com o meu trabalho. A minha angústia é com a educação do meu filho. Pois torna essa a tua angústia a matéria da tua oração. E tu vais ver que o Senhor vai transformar a tua matéria de oração e vai te dar mais uma matéria, que é a paz pelo mundo. É verdade. Porque Deus dá a intenção dele também é nossa. Sim. Eu vou aproveitar que o Cristiano entrou nesse tema para perguntar o que é direcionamento espiritual, porque eu acredito que tenham pessoas que não saibam. Eu recentemente comecei a fazer com o padre, inclusive tenho que marcar minha próxima ida. Direção espiritual é uma caminhada onde a pessoa, no exercício da sua liberdade, decide confiar a sua vida a Deus e conta com a ajuda
de um diretor. Perfeito. Então, há uma frequência onde essa direção deve ser feita, né? É uma certa pontualidade. Para sempre ir apresentando a Deus e ao diretor espiritual aquilo que é caro, aquilo que é importante, como que vai a vivência da fé, né? Então, é um caminho que se faz onde nós vamos paulatinamente progredindo. E o diretor tem essa responsabilidade de ajudar a perceber aonde tu precisas melhorar. E aí, de forma prática, ele pode te apontar, olha, faça isso que vai ser melhor. Olha, talvez mude isso aqui que não tá legal. Poxa, eu preciso te dizer que isso não tá bom. Ou o contrário, pô, isso continua com essa prática de piedade. Ou experimente fazer desse outro jeito. O diretor espiritual ele precisa ter a sensibilidade de ajudar o dirigido a perceber o seu modo de ser diante de Deus. Para isso é muito importante também o dirigido ser muito sincero, né? Tanto consigo Isso. mesmo quanto com o próprio diretor. Não adianta né? nada ensaiar uma coisa que tu não és, né? Exatamente. Ser sincero e colocar em prática o que foi conversado no direcionamento. O Porque esforço, também né? é algo difícil. O esforço e a execução não é fácil, né? Exato. É exigente, né? Por isso que é santidade. É exigente. A busca da santidade não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Só quem sente a paz, né, de estar no caminho certo, assim. Eu acho que, assim, talvez alguns se perguntem, mas de fato precisa de alguém para me dirigir? Será que o próprio Espírito Santo não poderia fazer isso de forma... Eu diria assim, dar segurança a saber que tem alguém iluminando os seus caminhos. Porque no fundo o diretor faz isso. O diretor não é aquele que vai decidir, olha, tu tem que fazer, olha, tu vai fazer. Ele diz, olha, pro modo como falas e para aquilo que tu falas, talvez a solução seja essa. Quem vai fazer é o dirigido. O padre só fala, se você quer fazer. Por quê? Porque entende-se que eu estou ali para o bem, né? E que o padre, o diretor espiritual, está ali para guiar a alma à salvação. E tem fiéis de muitos anos, com família, assim, na Igreja Católica, que não tem o conhecimento que o direcionamento espiritual Exato. existe. E que nunca fez um direcionamento e que gostaria de fazer. Por isso é tão importante a gente esclarecer. Não necessariamente é preciso que seja com um padre. Não. Às vezes, talvez na cidade onde tu estás, enfim, existe pessoas religiosas, freis, ou até mesmo irmãs religiosas. Ótimo. Elas são capazes para acompanhar também, né? Não necessariamente precisa ser um padre. Por exemplo, dentro da própria prelazia do Opus Dei, os leigos, que são membros da prelazia, fazem direções espirituais com os leigos, né? Com os leigos, né? E enquanto somente a confissão daí, no caso, que é com os padres. Perfeito. Padre Guilherme, aproveitando que o senhor, né, falou a respeito do Opus Dei, o senhor acha importante, né, para quem quer ter esse aprofundamento da sua vida espiritual, da busca pelas virtudes que a gente necessita para alcançar a santidade, o senhor acha importante ingressar na Opus Dei, quem tem a possibilidade na sua região? Eu não diria ingressar na Opus Dei, eu diria conhecer. Conhecer o Opus Dei. Conhecer, eu acho que seria importante, seria uma oportunidade. Se tens a oportunidade de conhecer a prelazia do Opus Dei, eu diria que sim, vai. Porque no fundo, a prelazia é uma grande escola de santidade. Né? Não estou dizendo que é a única escola de santidade, não estou dizendo que é a única espiritualidade, não é isso. Mas a prelazia do Opus Dei, ao menos a mim, me fez muito bem. E aqui nós temos que ser bem claros, né? Não é porque eu gosto muito da prelazia, porque lá é o meu lugar, enfim, que eu vou olhar e dizer todo mundo é da prelazia. E esse é o único caminho, né? Que este é o... Não, isso é um perigo pensar assim, né? Claro que não. A igreja é formada na diversidade, na unidade. Exato. Há diversos meios de trilhar este caminho de santidade. E um deles é a prelazia do Opus Dei. Aqui na nossa cidade, na verdade em Itajaí tem, né? Na verdade, no estado de Santa Catarina mesmo, em Florianópolis nós temos a casa, né? O Centro Cultural Navegantes e o Centro Cultural Entre Mares, né? A casa masculina e a casa feminina, com as devidas atividades, né? O São Rafael, enfim, o São Gabriel para os profissionais. Bem, e depois para nós sacerdotes também. Aqui em Itajaí, nós temos um núcleo de leigos que participam,
uma certa frequência das atividades da Prelazia do Opus Dei, que se reúnem por aqui. Se eu não me engano, aqui em Balneário Camboriú tem um grupo de mulheres também, né? Que se reúnem, enfim. É aqui em Balneário? Tem um grupo de mulheres aqui em Balneário e temos um grupo de homens em Itajaí. Itajaí, né? Ah, o de mulheres é em Balneário. Isso. Interessante. Não é que há um lugar. E isso aqui é algo interessante também, né? Participar da Prelazia do Opus Dei é uma distinção. Uma coisa é ser vocacionado à Prelazia do Opus Dei. Eu sou um supernumerário, eu sou um numerário, né? Ou sou um cooperador, como é o meu caso. É diferente. É um grau de pertencimento. Agora, né? isso não impede, como eu, por exemplo, eu me tornei cooperador este ano. Na verdade, no ano passado. Em outubro do ano passado. Isso não impede que eu frequente, embora eu não seja um cooperador, ou que eu não seja um numerário. Para quem não sabe, uma breve explicação, né? O cooperador é um leigo, um sacerdote, enfim, um ministro ordenado, que participa das atividades da Prelazia do Opus Dei, que se sente vocacionado à Prelazia e que tem por missão cooperar, né? Então ele colabora com partilhas de bens, com oração, sobretudo com oração, à Prelazia, ao prelado, e coloca nessa posição de intercessão, digamos assim, né? Ele já se sente, ele já é da Prelazia, mas ele colabora com a sua missão, com a missão da Prelazia, que é evangelizar e rezar pela Prelazia. Já o supernumerário é quem? São os leigos que estão no mundo, que fazem parte, são vocacionados por um carisma à Prelazia do Opus Dei, sentem chamados ao Opus e fazem parte do Opus Dei, mas estão no mundo, estão trabalhando, são os operários, né? São os professores, são, né? As pessoas que tocam o mundo, né? Padre, e para quem fica curioso, tem interesse, quer conhecer, né? Qual é o principal entendimento que se tem, né? Quando a gente faz a visita e de repente começa a participar, é o aprendizado da doutrina para as pessoas entenderem o que elas vão encontrar lá. Eu acho que é mais do que doutrina, também é doutrina, mas eu acho que é um combo completo, na verdade, né? É doutrina, é espiritualidade e é convivência. Perfeito. Doutrina, espiritualidade e convivência. Né? Tanto é que num dos nossos encontros a gente chama de tertúlia, ou seja, exatamente isso, uma convivência. Certo. Por que eu não iria reduzir a doutrina? Bem, porque eu acho que não é isso o carisma. Não é só a doutrina que nos faz santos. Uma doutrina sem espiritualidade não seria nada. É só um dos pontos, né? E nós não estamos aqui para oferecer nada além daquilo que a igreja já não oferece. Né? O que a Prelazia do Opus Dei oferece de diferente? Nada. A doutrina da Prelazia do Opus Dei é a mesma da igreja, o catecismo é o mesmo, o missal é o mesmo, tudo o mesmo. A Bíblia é a mesma, não há uma diferença nenhuma. Nós oferecemos aquilo que a igreja oferece. Nós somos católicos, né? Não tem nada de demais. Talvez, por que há uma procura tão grande? Talvez porque neste lugar a gente encontra esse combo bem evidente, assim. Falo de forma muito coloquial quando eu falo combo, né? Mas é essa espiritualidade, é essa doutrina, essa fidelidade à doutrina da igreja e, ao mesmo tempo, essa cordialidade, essa convivência entre nós. A gente aprende não só a doutrina, como então a colocar ela em prática, viver a fé. Viver a fé. Exatamente, Né? viver a fé. Perfeito. Padre Guilherme, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa ao nosso... Na verdade, Nosso eu queria assunto? fazer uma última pergunta. Então vai. Qual é o seu grande sonho? Muito bem. Olha, pergunta difícil, mas os meus desejos, assim, digamos, as minhas ambições, sempre estão voltadas com a evangelização, né? Ter a oportunidade de pregar aos jovens e de alcançar os jovens. Eu acho creio que eu tenho essa oportunidade, né? E quero começar a voltar o meu coração um pouco para isso também. Quando se trata de sonhos menores, assim, digamos, o grande sonho mesmo é a santidade. É o que todos nós deveríamos desejar e gastar a vida, mas, assim, de forma prática para alcançar lá, né? Ajudar os outros a alcançar a santidade. E de forma ainda mais prática, sem devaneios, né? Já que eu falei que a confissão deve ser clara, né, e concisa, usar do meio das redes também para evangelizar. Isso é algo que eu tenho pensado bastante e tenho me inquietado muito. Assim. Vejo o alcance
um alcance Que é um disso. alcance muito E grande, por isso né? já aproveito e parabenizo por essa iniciativa. Muito obrigado. Obrigada. Né? Que Deus seja, Obrigada por ter aceito. Deus seja louvado por essa iniciativa que alcança tantos, né? Uhum. Nós não sabemos, e isso é algo que me marca muito como padre. Eu lá em cima não consigo medir, e também nem tenho essa pretensão, o alcance das palavras que são proferidas ali. Uhum. E o quanto pode mudar para o bem a vida de alguém. Né? Como padre, eu tenho essa possibilidade. Por que eu digo isso? Porque assim que eu comecei meu ministério na catedral como padre, eu comecei um programa de rádio, de segunda a quinta, Rádio Guarujá. E aproveitava que já tinha que gravar o programa e que a qualidade da gravação era bem boa, igual esse estúdio aqui, tudo bem equipadinho. Eu pegava o áudio e botava no YouTube. Perfeito. Né? E eu vi e recebi, tive a oportunidade de receber diversas mensagens Eu ouvi no de YouTube. pessoas que se sentiam atraídas e se sentiam motivadas a buscar a santidade. Sem falar de pessoas que se encontraram consigo mesmo, com o próprio valor. E isso foi algo que me marcou muito. E aí isso me deixa bastante inquieto, assim. Eu creio que isso é algo que eu devo aproveitar, tá? Dos meios também para evangelizar. Talvez o meu sonho como padre é alcançar mais os jovens. Perfeito. Padre Guilherme, muito obrigado. Foi uma satisfação enorme tê-lo aqui, né, como nosso primeiro convidado. Desejo agradecê-lo mais uma vez. E nós gostaríamos de pedir ao senhor uma bênção, né? Ao final da nossa conversa, que estava muito boa, a gente gostaria de, né, de seguir aí mais tempo. Mas uma bênção aí para o nosso podcast que está iniciando agora. Eu agradeço uma vez mais a oportunidade. Acho louvável a atitude. Realmente, Deus seja louvado por essa iniciativa. Amém. E rezo e rogo a Deus que essa iniciativa tenha a oportunidade de alcançar muitos corações para despertar para aquilo que é tão nobre, que é a nossa vivência da santidade, que, como foi dito aqui, não é nada de tão demais, mas viver bem o cotidiano, o ordinário da nossa vida. O meu sonho, nosso, né, porque o Cristiano também é exatamente, a gente é catequista e quer levar a fé. E acredita que, através do podcast, a gente consiga atingir muito mais pessoas, né? Eu já tenho 4 turmas de catequese, mais de 60 crianças, adolescentes, mas ainda é pouco, né? Eu acho que, assim como o senhor disse, né, através das redes sociais, a gente consegue ir muito mais longe. Exato. E quando a gente descobre esse amor de Deus por a gente, é tudo que a gente quer, né? Poder mostrar para as pessoas que o quanto elas são amadas e o quanto elas podem viver em paz, né? Exatamente. É maravilhoso. A gente quer levar adiante, né? esse amor, Tá certo, vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vocês, sobre essa iniciativa e sobre aqueles que nos acompanham, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Bendigamos ao Para Senhor. sempre seja louvado.